A paz do Senhor, povo de Deus, de todas as igrejas plantadas nessa terra. Aqui quem vos sauda é o servo de Deus, nesta manhã de domingo, mais uma vez trazendo, glória a Deus, continuando a falar do poder sarador do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus vos dê saúde para vencer as guerras, as batalhas, todo o mal que vem sobre vós, que o Senhor Jesus vos dê coragem para enfrentar, que, glória a Deus, o Senhor vos dê ânimo, alegria e força, para que todos possam vencer as provações da vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Povo de Deus, povo abençoado, irmãos da Assembleia, da Batista, da Renovada, Presbiteriana, Metodista, congregações para Cristo, Congregação Cristã do Brasil e outras igrejas, glória a Deus, Igreja Deus e Amor, líderes de todas as igrejas, glória a Jesus. Nesta manhã de domingo, ainda do mês de abril, nesta manhã ainda, glória a Deus, aleluia, desse mês abençoado, porque para aqueles que servem a Deus, todos os dias sempre tem uma bênção, sempre tem o consolo do Espírito Santo, sempre tem o consolo da palavra de Deus, sempre tem, aleluia, uma palavra de harmonia, uma palavra que vem a levantar nossos ânimos, porque nós precisamos, glória a Deus, de palavras de salvação, porque Jesus não veio para condenar, porque o mundo já está condenado, porém ele veio salvar aqueles que ainda estão nesse mundo, perdidos, e que precisam de uma palavra de salvação. Igreja do Senhor, nesta manhã, gloriosa, aleluia, glória a Jesus, mais uma vez, eu quero passar as revelações da palavra de Deus a todas as igrejas que estão plantadas nessa terra. Que Jesus está triste com o seu povo. Jesus está triste com as multidões. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está entristecido, porque diz a palavra do Senhor que não é para entristecer o Espírito Santo que foi dado para o grande dia da redenção. Glória a Deus. Não é para entristecer, aleluia, os irmãos da igreja, irmãs, porque a Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Aquele que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Porque como que ele diz que ama a Deus e não ama seu próximo? Então o amor de Deus não está nessas pessoas. O amor de Deus não está, aleluia, glória a Jesus, enraizado ainda nessas pessoas que carregam a Bíblia, que carregam o Evangelho em suas mãos. Porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho ele é puro, santo e verdadeiro. Que aqueles que crêem não ficarão confundidos, mas terão a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Povo de Deus, por que Jesus está triste? Não com a humanidade, porque muitos falam assim, Jesus está voltando, está dando terremoto, está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro, furacões, vendavais, tanta coisa acontecendo, atrocidades, tantos escândalos terrenos, glória a Deus, na terra. Mas, glória a Jesus, isso é lícito, como disse o Senhor Jesus, que viesse a acontecer na terra. Disse o Senhor para o seu povo que muitos sofreriam aflições, padeceriam por amor do nome dele. Glória a Deus. E o que Jesus trouxe? Fala na revelação da sua palavra, que é para nós nos unirmos espiritualmente, que é para nós dar as mãos espiritualmente e não viver, como disse Paulo, aquela igreja lá, que não haja divisão no meio dos irmãos, que não haja. Glória a Deus. Disse o Senhor Jesus na boca do apóstolo Paulo, falando para a igreja ali que não havesse divisões entre os irmãos. Na carta ali de Filipenses, ali também Paulo, no seu primeiro capítulo, diz que os irmãos brigavam para pregar a palavra de Deus, os irmãos faziam coisas terríveis para fazer a obra de Deus. Isso não é necessário, porque o mais terrível já aconteceu, que foi a crucificação de Jesus. Diz a palavra do Senhor que era espantoso olhar para a cena do Calvário. Aleluia, Jesus. Igreja amada do Senhor Jesus, então é espantoso aquela cena do Calvário. Por que, povo de Deus? Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele povo que jazia em trevas viu o Senhor como uma luz que brilhou para eles. Mas, segundo João, o apóstolo escreveu que mesmo o Senhor tendo comparecido lá nas terras de Zebulon, Naftali, Betsaida, Capernaum, Corazim, Sidom, Galileia, Nazaré e outros lugares, glória a Jesus, o Senhor ele foi muito ultrajado, muito rejeitado, segundo o Evangelho, Igreja do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, aleluia, a palavra do Senhor nos traz consolo aos nossos corações, porque talvez quantos pastores, líderes que pregam a verdade do Evangelho. Glória a Jesus, porque hoje, qual que é a revelação de Deus para essa data de hoje, domingo, desse mês ainda de abril, quase finalzinho de mês? Qual que é a revelação? A qualidade do Evangelho está muito ruim no sentido espiritual. Muitas pessoas não querem mais aceitar Jesus. Muitas delas não querem mais se render aos pés do Senhor. Por que, povo de Deus? Porque hoje você prega mais sobre o dízimo. Você fala mais sobre o dízimo do que a salvação. Você fala mais sobre ofertas do que salvação. Você fala mais sobre prosperidade do que salvação. Você fala tanto em tantas dificuldades da igreja, e os irmãos estão esquecendo de voltar às vigílias, voltar às orações à madrugada, porque Jesus disse que os talentos serão cobrados. O dom de revelação, o dom de visão da profecia, o dom da palavra, o dom do amor, interpretação,
Todos esses dons edificam a casa de Deus. E na parábola dos talentos, ali, glórias a Deus, o próprio Jesus falou sobre essa parábola, que os dons, ele é dinheiro. O dom, ele é dinheiro. E quando nós usamos os dons do Senhor, nós depositamos esses dons no céu. Porque disse o Senhor, não ajunteis um tesouro na terra, mas sim no céu. Então há um lugar no céu reservado, que esses dons que são usados aqui na terra são apresentados. Quantas almas gerou, quantas almas foram ganhadas, e não quantias de dinheiro, quantias de coisas sem espiritualidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os líderes, os pastores estão entendendo. Você que é um obreiro, você que é uma obreira. Glória a Deus. Você que tem feito a obra de Deus, você que tem aí trabalhado no ministério, talvez sufocar os dons que você tinha, você orava por revelação, você entregava visões, e alguém te sufocou, algum que perdeu o Espírito Santo, que esqueceu do que era, como disse Paulo, né? Virou um ouvinte esquecido da palavra de Deus, e sufocou o dom que você tinha, o dom de visão, o dom da revelação. Então, o povo de Deus, nesta manhã gloriosa, o Senhor manda eu falar essas coisas, que você volte a fazer aquilo que você estava fazendo. O trabalho dos irmãos, das irmãs, não é em vão no Senhor. O trabalho que muitos fazem não é em vão. Jesus Cristo tem uma resposta para todos, porque Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Então volte a fazer aquilo que o Senhor te ordenou, colocou no teu coração. Se você tem o dom da revelação, o dom da visão, se você tem o dom de expulsar demônio, autoridade que Deus te deu para expulsar, você tem autoridade para ressuscitar os mortos, você tem autoridade para orar para o leproso ser limpo, você tem autoridade para orar para os cancerosos, os aidéticos. Volte a fazer o que Deus está te mandando fazer. Escute a voz do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Porque se nós não deixar a nossa família um pouquinho de lado para fazer a obra de Deus, nunca nós vamos fazer a obra do Senhor. Jamais. Jamais, aleluia, faremos a obra de Deus. Se nós não, glória a Deus, deixar um pouquinho a nossa família em casa e nós correr fazer aquilo que Jesus tem mandado que nós façamos. Povo de Deus. É momento, glória a Deus, da igreja se colocar em vigilância, porque muitos estão falando, Jesus está voltando, e muitos pastores deviam até de se envergonhar. Muitos obreiros, muitas obreiras de todas as igrejas, porque os irmãos falam assim, não, a igreja Deus Amor está se acabando. Como fizeram um vídeo aí, morte espiritual, luto na igreja Deus Amor. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Igreja amada do Senhor Jesus. Muitos fazendo um vídeo contra as igrejas de doutrina para destruir a fé das irmãs. Preste atenção que é o agir dos demônios no mundo espiritual. Tem muitos falando que as igrejas, doutrinas e costumes, né? São costumes. Não quer dizer nada, é para as irmãs que estão na doutrina andar de calção pela rua, andar de mini saia, andar de mini blusa, andar pintado. Glória a Deus. E outras coisas que o Senhor não permite eu falar aqui. Mas igreja do Senhor, vocês ainda obreiros da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, irmãos da Renovada, Congregação do Brasil,
falem a verdade do Evangelho. Continuem pregando o Evangelho. Porque a verdadeira doutrina é aquele que obedece a palavra de Deus. Glória a Jesus. Hoje, como esse sol está brilhando aí, muitos estão preocupados com o calor da terra. Chega na igreja, o povo já chega sufocado. O povo já chega já com a língua de fora, reclamando, ai que calor. Como está quente hoje. Liga o ventilador, irmão. Liga o ventilador, irmão, o ar-condicionado. Está muito quente. Eles estão preocupados com o calor da terra. Não estão preocupados com o calor do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse que não é para estranhar esse fogo, o fogo do Espírito Santo, que vem sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Louvado seja Deus. Que não é para estranhar esse fogo que vem nas igrejas, né? Amém, igreja do Senhor Jesus? Então veja Deus ir nos alertando que não é para nós, aleluia, estranhar esse fogo. Essa é uma revelação de Deus que o Senhor me deu no ministério de oração. E se eu estiver falando de mim mesmo aqui, Jesus vai cobrar de mim, igreja. Sabe por quê, povo de Deus? Aleluia. Hoje está assim nas igrejas. As pessoas gastando dinheiro que podia, glória a Deus, investir em folhetos. Podia investir na obra do Senhor Jesus, para que a obra de Deus cresça, né? Para que a obra do Senhor vá adiante. Hoje poderiam se colocar evangelistas aí pelas ruas, que o evangelista não é aquele só que entrega folheto, ele abre igreja também. Ele vai para cidade pequena, cidade grande, e ali ele aluga uma casa, fica por 30 dias, 40, até abrir um ponto de pregação, num lugar onde não tem, e ali ele põe uma porta de salvação, põe o evangelho da verdade, ali ele prega, ali ele chora. É isso que Deus quer. Glória a Deus, que aconteça nas igrejas, povo de Deus. Glória a Jesus. Então não se engane. Quantos pastores que falam, Jesus está voltando, Jesus está aí, está vindo, mas os irmãos estão preocupados com o calor terreno, investindo em materialismo, em tanta coisa na sua vida. Não digo que a igreja tem que ser arrumada, meu. Tem que arrumar o telhado, tem que arrumar o banheiro, tem que dar um jeito no saio da igreja, tem que, se for de madeira, tem que pregar tábua. Não estou falando isso, mas muitos aí preocupados somente com esse momento terreno aqui. Eles dizem a vida é só uma. Nós temos que aproveitar muito essa vida aqui. Nós temos que fazer aquilo que está na nossa mão. É Deus que deu o dom. Mas veja o que o Senhor vai fazer com aqueles que não usarem o dom de Deus. Aleluia, Jesus. Então veja, amado povo de Deus, o que vai acontecer com muitos, aleluia, no dia do juízo final. Jesus está triste, aleluia, com as pregações das igrejas, porque muitos às vezes rejeitam a pregação daqueles irmãos que não sabem nem falar, que lê só um salmo, que lê só sobre as curas, que lê só sobre libertação. Muitos têm rejeitado essas pregações e têm ficado, aleluia, muitos líderes têm rejeitado essas pregações, não são os membros da igreja, porque a ovelha come aquilo que está ali no pasto. A ovelha, ela come aquilo que é posto no coxo ali para eles comer. Tendo azedo ou não estando, tem que comer. Agora os líderes aí, rejeitando os irmãozinhos, as irmãs, porque não tem um estudo a mais, porque não tem uma sabedoria a mais. No reino do Senhor o que compete é a unção, é a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas vêm aí acontecendo na igreja. Glória a Deus. Eu já contei essa revelação.
Eu já contei para o povo de Deus, no ano em que Deus curou o irmão Valdir de Souza, o homem sem língua, e Deus curou também aquele irmão lá que não tinha ouvido e que não falava. Deus curou aquele irmão lá, e o missionário Davi Miranda, o saudoso missionário, deu para que o homem sem língua, o irmão Valdir, que foi curado na Deus e Amor, ele entrevistasse aquele irmão que não tinha ouvido, aquele irmão que não tinha, glória a Deus, aleluia, aquele irmão que não tinha nenhuma condição, aleluia, de estar ali, glória a Deus, na obra do Senhor, e Deus curou os dois, né, para a glória do seu nome. Então naquele dia eu chorei muito, era uma tarde, eu nunca me esqueço, era uma tarde, e naquele tempo eu tinha licença no corpo, umas bolas de sangue que saía com pulso, aquelas bolas quase morria quando estourava 3, 4 de uma vez só. Igreja amada do Senhor Jesus, e ali o Senhor falava comigo, eu dobrava meus joelhos, o Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim, meu servo, eu chorando, aleluia, o Senhor dizia, meu servo, vai chegar um dia que vão trocar a minha unção pelo dinheiro, vão trocar a minha unção pelo dinheiro. E deu uma explosão assim nas nuvens no céu, aleluia, aquela voz, glória a Deus, igreja do Senhor Jesus. E deu-se uma explosão muito forte, glória a Jesus, no mundo espiritual, e a visão se acabou. Eu me lembrei de Jesus falando com o Pai, Pai, glorifica teu Filho. E aquela voz estrondou nos céus e disse, eu já tenho te glorificado. Foi isso que eu me lembrei na hora que o Senhor falou comigo há tantos anos atrás. E chegou os dias aí, os dias estão aí, povo de Deus aí. Hoje tem que saber falar, tem que ter um pouco de estudo, tem que ter um pouco, dar um jeito. Porque as curas hoje não são mais importantes para muitos líderes. Muitos falam assim, eu não vou orar por causa de dor de cabeça. Eu não vou orar por causa de uma dor de estômago, e se tem remédio na farmácia. Eu não vou orar por causa de um calo no dedão. Eu não vou orar por causa de uma berruga no nariz. Igreja do Senhor Jesus, quanta incredulidade de muitos pastores, sendo que Deus curou a sogra de Pedro, que estava a mesma coisa que febre e dor de cabeça, é quase a mesma coisa. Quantas coisas que Deus, aleluia, fez pela sua obra, aleluia. Quantas coisas que Jesus Cristo fez pela sua obra, quantas curas. Quantas pessoas, eu não vou orar por causa da dor de cabeça. Quantos irmãos e irmãs tendo AVC nas igrejas, tendo AVC no mundo aí, doenças por causa de dor de cabeça, a incredulidade dos irmãos. Quantas coisas que estão acontecendo, aleluia, no meio das igrejas. Muita gente sofrendo. A pessoa chega com a dor de estômago lá na igreja, a pessoa fala, eu não vou orar por causa de dor de estômago, tem estomazil, tem não sei o que para beber para o estômago, tem losna. Quanta incredulidade. Eu não vou orar por causa de uma dor de dente, vai no dentista. Olha, povo de Deus, judiação da igreja do Senhor Jesus. Como Jesus está triste com esse povo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor. Não tem tantas coisas aí acontecendo, a rejeição. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo disse que, glória a Deus, que seja por inveja, por contentamento, por amor, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Então nós estamos aí nessa guerra espiritual, que Deus venha despertar os líderes das igrejas, que Deus venha fazer uma grande obra no meio do seu povo. Hoje, muitas irmãs preocupadas na estética, mas não estão preocupadas mais em muitas orações, né? Muitas líderes também, porque hoje você tem pastoras, né, aí nas igrejas,
lideranças grandes de irmãs, preocupadas com a beleza, não estão mais preocupadas com almas. Glória a Jesus. A igreja, a cada dia, ela está se tornando mundana. Igreja de Deus. Em todas as cidades da terra, as igrejas estão se tornando mundanas. O povo de Deus está copiando as leis da terra. Hoje, para se arrumar um trabalho, tem que ter um curso, tem que falar bem, tem que ter estudo. Glória a Deus. A igreja está a mesma coisa. Hoje, para se pagar um salário para um presbítero, para um pastor, ele tem que ter as suas qualidades, ele tem que ter a sua, como diz, a sua promoção estampada em seu rosto, para que todos vejam, ó, seu irmão é isso, é aquilo. O que disse Paulo para os irmãos estudados? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem somos nós? Não foi Cristo que morreu na cruz por nós? E por que os irmãos estão se vangloriando? Olha, Deus usa aquele irmão, aquele presbítero fala bem da palavra, aquela missionária, nossa, tem a Bíblia na palma da mão. O que importa isso para Deus? E a vida em si da pessoa, quando a pessoa acaba a pregação, como é que é a vida da pessoa? Você nota um obreiro, uma obreira na igreja, um pastor, um presbítero, quando ele ora e Deus o cura, Deus liberta, e a pessoa vai e conta que recebeu o mesmo milagre, que recebeu a bênção que ela queria, e não essas fantasias que muitos hoje estão fazendo em todas as igrejas da terra, fantasias, invencionistas. Jesus está triste com a venda de óleo de muitas igrejas, são vidrinhos de azeite, são fitas, amuletos. Jesus está triste com essas coisas. Triste porque muitas pessoas vão na igreja, já estão em adultério. Umas roubam, outras praticam outros tipos de pecados. Então elas vão na igreja para receber uma palavra de salvação. Aí, muitos pregadores vão lá na carta de 1 Romanos, e ali fala ali muitas coisas. E muitos deles acabam deixando de pregar o Evangelho e de fazer a obra do nosso Deus. Muitos não aceitam a Jesus por causa da falta de sabedoria e líderes pentecostais que mais condenam do que pregam a salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, está chegando a hora de Jesus dar uma resposta à humanidade. Glória a Deus, a qualidade do Evangelho está muito ruim. Antes só se falava do inferno, do céu e da cruz. Hoje se fala da venda de óleos, prosperidade e fantasias bíblicas. Que o Senhor não mandou falar. Ele nunca mandou dizer tais palavras. Porque no mundo nós teremos aflição e sofreremos por causa dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, quantas coisas, povo de Deus, acontecendo em todas as igrejas da terra. Todas. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, povo de Deus. Porque são inúmeras igrejas estabelecidas nessa terra. Cada qual com um verso da Bíblia, com o seu próprio nome, com a sua própria liderança. E Deus julgará todos nós, em nome de Jesus. Então está aí, povo de Deus, quantas igrejas aí, estabelecidas na terra. Uma igreja bonita. Só até eu chegar à casa de um irmão da fé, eu vou encontrar mais de 20 igrejas só numa rua. Então são várias igrejas aqui na terra, povo de Deus. Talvez na tua cidade haja milhões de igrejas, milhões de congregações. Glória a Deus. E todos podem estar preocupados
Glória a Deus. E muitos estão escandalizados com o Evangelho, porque muitos têm falado que o Evangelho virou comércio. E foi o que Judas, o apóstolo, falou. Que muitos fariam de vós comércio. Então é chegada já a última hora. O anticristo são aqueles que não amam a Jesus, que odeiam a palavra de Deus, que rejeitam o Evangelho. O anticristo são aqueles que querem destruir as igrejas de doutrina, os pastores que pregam a verdadeira palavra e que guardam a palavra também, porque muitos pregam doutrina, mas não guardam a doutrina. Muitos são santos aos seus próprios olhos. Então tudo isso, igreja do Senhor Jesus, Deus está reservando tudo para o dia do juízo final. Então não vos engane, que ninguém vos engane com palavras frias, como disse Jesus, essas coisas, aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma igreja, aleluia. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor Jesus, ela vem se cumprindo a cada dia, em todos os lugares. Glória a Deus. A nossa esperança ainda é Cristo, que um dia virá para salvar a sua igreja, seu povo. Mas enquanto isso, vamos dar as mãos em oração, e que Deus venha salvar muitas vidas, que Deus venha salvar muitas almas ainda. Glória a Deus. Nesse pouco tempo que resta da igreja do Senhor aqui na terra. Último e segundo. Glória a Deus. Então não abandone a tua fé, aquilo que você tem feito para Deus. Aleluia. Aqui é mais uma. Glória a Deus. São igrejas brasileiras, igrejas do Senhor Jesus. São várias igrejas, várias e várias, fazendo ou falando algo do Senhor Jesus. Como disse Paulo, quer por inveja, por contentamento, e muitos que pregam a palavra por amor, pregam a palavra com retidão, remindo a sua alma, a sua vida dos pecados, dos erros, para poder pregar o santo evangelho de Deus. Glória a Jesus. Aqui na frente é mais uma igreja. Então veja aí. Então, como disse Jesus, se eu não tivesse vindo, vós não teria pecado. Mas agora que eu vim, vós não tem desculpa do seu pecado. Então tá aí, são várias igrejas aí, né, pregando o evangelho do Senhor. Glórias a Deus. Aí são algumas das igrejas aí, ó, que tem pregado o evangelho, né? Glória a Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo que ainda está aqui na terra. Aqui é mais uma igreja aí, ó, pregando o evangelho de Deus. Então que todos, numa só fé, numa só visão de Deus, que muitas almas venham se salvar. E muitos têm pregado somente materialismo, dinheiro, e Deus está triste com as igrejas. Amém, povo de Deus? Sim. Então está aí, povo de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então se for para rodar todo esse bairro onde eu estou, aqui nessa cidade, eu vou encontrar mais de 20 igrejas, né? Então eu nem cheguei na casa ainda do irmão,
E mostrei algumas das igrejas, são mais igrejas, né? Estão aí, muitos pregando a palavra de Deus, e que muitas almas venham se salvar, que muitas delas venham, glória a Deus, alcançar a salvação em Cristo Jesus. E que Deus dê vitória a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado. Aleluia, Jesus. Então não esqueçam da doutrina da palavra de Deus. É pecado ir para a praia. A doutrina da igreja, do Evangelho. Apocalipse, capítulo 3, verso 17, 18 e 19. Calça comprida, Deuteronômio 22, capítulo 22, verso 5, brincos, pulseiras, braceletes, turbantes, Isaías, capítulo 3, verso 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, sobre o cabelo. Tem tanta coisa no Evangelho acerca da doutrina da palavra de Deus. E basta que nós, aleluia, cumpra a palavra do nosso Deus. Basta que nós faça a gloriosa vontade de Jesus Cristo para que Deus venha nos salvar. Então não os engane. E ninguém vos engane com palavras frias e palavras falsas. Que Deus os abençoe. Que Deus os dê vitória para vencer todas essas coisas. Amém. Jesus manda avisar a sua igreja: não venda o óleo, não danifique o azeite nem o vinho, não condenes a ninguém antes do tempo, não julgues para não ser julgado. Procura ganhar teu irmão, procura ganhar tua irmã. Fazendo isso, amontoará brasas vivas, como diz a palavra de Deus, que todos podem ser salvos. Aquele que crê será salvo, porém o que não crê será condenado. Então essa é a palavra do Senhor, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, que ninguém pereça. Então que Deus os abençoe nesta manhã gloriosa de domingo, que Deus os dê vitória, que Jesus os abençoe em tudo e faça prosperar os vossos caminhos, porque muitos pastores falam assim: Deus não quer ver ninguém sofrendo. Amém? Aí você dá milhões na igreja porque você não quer sofrer. Aí chega no dia de pagar uma luz, de pagar uma água, você não tem o tal dinheiro. Aí chega no dia de você pagar a conta do teu carro, você não tem dinheiro. Aí chega lá no dia de você pagar a conta da tua casa, você não tem dinheiro. E para quem que você vai pedir esse dinheiro? Não tem para ninguém pedir. A única coisa que a igreja pode fazer por todos é arrecadar alimento dos irmãos e dar o alimento. Mas uma cesta básica não paga a luz, não paga a água, não paga a despesa do carro, nem da casa e nem dos impostos. Então, igreja amada, vigiai e orai, que ninguém vos engane, diz o Senhor, e que Deus os abençoe. Que Deus proteja a vossa fé em todas as igrejas. Porque no dia do juízo final, Jesus vai pedir conta a todos os pastores, a todos os ministros que falaram aquilo que Jesus não disse e que fizeram que era mal perante os seus olhos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que, no capítulo 15, que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Então o Senhor vê todas as coisas. Glória a Deus. Então que Deus, mais uma vez, esteja em seu coração as palavras que o Senhor mandou falar. Que Deus abençoe. Comente com os irmãos da igreja. Comente, você pastor, você líder na igreja, na cidade, na nação que se for pregar. Fale sobre
essas palavras. Fale sobre o comentário da palavra de Deus, porque Jesus está triste com muitos pregadores também, que têm roubado as palavras dos seus profetas. E tem falado, como diz lá no reinado de Acabe, que aqueles pastores falavam uma só palavra, bajulando o rei Acabe. Então que não haja palavra de bajulações em vossa boca, mas que haja palavras de salvação eterna para todos. Porque essa é a vontade de Deus, e os profetas pregaram e falaram sobre essas coisas. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está aí, que Deus os abençoe. E até uma próxima oportunidade, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos orando ali no ministério. Faça teu pedido de oração. Coloque na descrição aí do vídeo o teu pedido de oração. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.